Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, veremos o procedimento de ilustração dessa figura aqui, ó. Então, se você quer ver quais as ferramentas eu utilizei e as dicas que eu vou deixar, não deixe de assistir o vídeo até o final. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever e deixar o seu joinha, né, que é para você acompanhar mais conteúdos como esse aqui no canal. Então, vamos para a prática. Então, com o Corel aberto, eu importei a imagem, né, que eu tinha feito o rascunho já no papel, e agora estou cobrindo utilizando a ferramenta Bezier. Então, com a ferramenta Bezier eu vou adicionando os pontos, né, faço um polígono e depois vou com a ferramenta Forma. Com a ferramenta Forma eu consigo distorcer, mover esses pontos de lugar, e além disso eu consigo ajustar a curvatura, né, deixando o desenho mais suave aí, bem como se fosse desenhado mesmo, mas sem precisar, né, ter o procedimento de utilizar uma mesa digitalizadora ou algo do tipo, porque tem muita gente que tem a mesa digitalizadora, que utiliza um método, né, de animação já desenhando direto. Mas tem muita gente ou que não tem, né, a mesa digitalizadora, ou que não gosta muito, não tem o domínio de desenhar com uma certa para conseguir fazer as curvas e tudo mais. E você utilizando um programa vetorial como o Corel, você consegue deixar o desenho bem suave, bem ajustado, sem precisar ter sem utilizar uma precisão, né, no desenho, na caneta. Então essa é uma parte interessante de fazer a vetorização no Corel. E a ferramenta que a gente mais usa é essa combinação aí da ferramenta Bezier com a ferramenta Forma, né, que a gente adiciona os pontos e depois só vai ajustando a curvatura. Então aí eu estou fazendo o chapéu dele, né, que é um capacete, melhor dizendo. Estou ajustando as curvas para ficar bem suave. Eu tinha até feito uma ideia do cabelo ali só para ter uma noção, mas essa parte interna eu nem vou utilizar. Então essa primeira parte, já tendo o desenho, ó, só falando nessa parte aí, para fazer o olho eu utilizei uma elipse, né, pronta, para não precisar fazer uma elipse manualmente, que dá mais trabalho. Eu utilizei uma elipse pronta, né. Então muitas vezes a gente faz dessa forma. Como vocês vão ver, a partir daí é sempre a mesma técnica. Primeiro eu adiciono os pontos mais ou menos do desenho com polígono, depois eu venho com a ferramenta Forma, e com a ferramenta Forma eu consigo ajustar tanto a posição dos pontos quanto a curvatura das linhas, para deixar o desenho bem ajustado. Então aí vem uma parte importante, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer um desenho para animação, a gente faz o desenho por pedaços. Eu não sei se vocês notaram, eu não fiz logo do início. Eu desenhei primeiro a cabeça separado, depois vocês viram que eu desenhei a parte de cima do tronco separado, depois eu desenhei aquela parte ali da coxa e da bermuda dele separado, depois a canela separada, depois a bota separada. Por que eu estou fazendo assim? Depois eu vou exportar cada elemento desse separadamente para eu conseguir animar, criar diferentes posições. Isso é útil tanto quando você vai utilizar num jogo ou numa animação em algum programa, né? Depois de você ter feito o desenho assim separadamente, você pode usar tanto o Animate, que no caso a gente vai usar o Animate, mas você pode usar também o After Effects ou qualquer outro programa que permite animação, sem você precisar saber desenhar, né, de forma direta. Então aí eu já estava quase finalizando a parte do traçado, né, que é a vetorização inicial. Finalizando essa parte, a gente vai partir para a parte de coloração. Depois aí eu vou fazer a vetorização da mão. Tem uma parte importante na vetorização. Vocês vão ver que eu primeiro contorno toda a mão por fora,
né? Vou ajustando as curvas, contorno usando a ferramenta Bezier, depois vem com a ferramenta curva ajustando. Mas vocês vão perceber que depois que eu terminei de ajustar, eu vou pegar, ó, e vou preencher ali com o contorno a parte interna do desenho, porque não dá para fazer isso só com a linha de fora, tá? A gente tem que usar mais de uma linha para o contorno interno e uma linha para o contorno externo, para criar o efeito aí de que essa linha é uma sombra, né, aí entre os dedos. Então aí eu finalizei a parte de vetorização, né? Só tava faltando a mão aí, essa outra mão numa posição diferente. Se vocês quiserem também, né, se você tiver o interesse em ver como funciona essa parte da criação do esboço antes de trazer para o Corel, porque eu já estou vetorizando, né? Mas o desenho de forma geral ele já está pronto, eu já fiz ele no papel. Então se vocês quiserem também ver como que é o procedimento de criar esse personagem no papel para depois vetorizar no Corel, eu posso trazer um vídeo mostrando como que eu faço essa etapa. Mas eu resolvi já trazer o rascunho pronto, né, para facilitar o entendimento aqui de como é feita a vetorização. Olha aí vocês, outra coisa interessante, eu já tinha feito um dos braços, né? Então ele segue a mesma estrutura, vai ter a manga da camisa, o braço, o antebraço, então eu já copiei, ó. A mesma coisa para as pernas ali, ó. Ele tem duas pernas, eu já tinha feito uma, eu vou copiar o que eu já tenho e colar, eu vou ter duas pernas aí do personagem pronto. É claro que aí é só para ter uma noção, porque depois eu vou separar cada um desses, né, cada uma dessas partes para montar lá na animação. Seria da mesma forma se você fosse montar num jogo, tá? Então eu comecei a fazer o preenchimento, eu peguei uma imagem de referência só para utilizar as cores, né? E aí eu utilizo a ferramenta conta-gotas. A ferramenta conta-gotas permite de copiar uma cor de um local e colar no outro, tá? Então vocês vão ver que de vez em quando eu copio uma cor de uma região e colo na outra. Isso, ó, olha, com a ferramenta conta-gotas. É muito útil essa ferramenta. Aí depois que eu fiz o preenchimento de forma geral, né, só as cores mais chapadas, eu venho aplicando alguns recursos de sombreamento. Como que eu faço o sombreamento no Corel, né? O sombreamento eu faço dessa forma que vocês veem. Eu crio um vetor, uma região, né, ali fechada. Mas aí, como eu estou fazendo com outra linha, eu não conseguiria pintar. Aí eu utilizo essa ferramenta aí, ó, que vocês viram. Essa ferramenta é a ferramenta preenchimento inteligente. Ela permite você criar um desenho com base numa região fechada, tá? Depois que eu criei o desenho ali, eu só tirei o contorno para fazer a sombra. Aí eu faço da mesma forma. Eu crio um desenho fechado. Quando não fecha, acontece isso aí que vocês estão vendo, tá? Aí depois que tá fechado direitinho, ele preenche corretamente, ó. Eu vou copiar e deixar as duas partes, tanto em cima quanto embaixo, fechado. Aí é só colocar a cor mais escura ou mais clara, se for sombreamento ou brilho, né? E depois tirar o contorno. Sempre nesse sombreamento, se você deixar o contorno, não fica legal. Para essa parte aí da viseira do capacete, eu apliquei uma cor e depois eu utilizei a ferramenta transparência, né, para dar uma noção de que é um vidro mesmo ali no capacete. Se eu estou utilizando aqui, né, o Corel, eu estou mostrando para vocês mais ou menos como funciona cada uma das ferramentas aí que eu estou utilizando para essa vetorização. Se você tem interesse de aprender o Corel, de como que usa esses recursos, tanto para vetorização quanto aplicado para a criação de outros tipos de materiais gráficos, eu tenho um curso online de Corel. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada lá como funciona. E inclusive no link vai ter eu vou deixar um cupom de desconto, tá? É claro que o desconto não é para sempre, ele é por tempo limitado.
Então, se vocês quiserem já aproveitar esse desconto, vai estar aí no cupom que eu vou deixar no link na descrição do vídeo, tá? Aí você aprendendo os recursos do Corel, fica muito mais fácil de você criar uma vetorização, né? Uma ilustração como essa que eu estou mostrando aí, para você fazer suas animações, ou então para criar personagem para os seus jogos e assim por diante. Agora eu só estou aplicando mais efeitos de cores, né, nos detalhes ali. Aí vem uma parte muito interessante, tá? Muito importante quando a gente vai fazer uma animação, que é o seguinte: você tem duas partes no desenho, e nesse caso aí eu queria manter os contornos. Como que eu mantenho o contorno nessa e sem haver essa sobreposição, né, para parecer que é o mesmo desenho? Então ali, ó, eu utilizei tem várias técnicas, tá? Eu utilizei essa técnica aí de colocar um desenho sem contorno na intersecção entre as duas partes, né? Aí ali a gente, na hora da animação, sempre vai ficar parecendo que é o mesmo desenho, né? Que aquele contorno ele é externo ali aos dois desenhos. Fica bem interessante essa ideia. Aí depois vocês vão ver que eu vou fazer uma cópia ali só para criar uma região fechada, para aplicar um brilho, tá? Para aplicar ali o highlight no nosso desenho, para dar uma ideia de volume melhor, né? Criar uma renderização interessante. Então sempre no desenho é interessante a gente aplicar tanto o sombreamento quanto um highlight ali nos cantos, que ele fica com uma noção tridimensional melhor. Apesar de não ser um desenho tridimensional, ser um desenho 2D, a gente consegue criar alguns efeitos aí só com luz e sombra, né? Com sombreamento e com aplicação de efeitos de luz. Olha, depois que eu terminei o desenho e eu já tenho todos os elementos prontos, eu vou separar cada um deles, ó, a bota, a mão, a canela, a parte ali do calção dele. Cada uma dessas partes eu vou deixar separado, que é para eu exportar, né, para eu utilizar lá na animação depois, já os pedaços, e conseguir montar qualquer uma das poses que eu quiser. Aí com esses pedaços eu consigo montar o personagem em qualquer posição. Essa é a parte interessante de você fazer no Corel. Você faz uma única vez o desenho e lá na hora da animação você apenas vai mudando a posição e as combinações dos vetores diferentes que você tem, né? Olha aí como exemplo eu vou montar uma renderização do personagem. Vou montando, né, como se fosse um quebra-cabeça, juntando a perna com a coxa ali dele. Depois eu rotaciono junto com a outra. Aí eu deixei uma cor mais escura, depois eu resolvi mudar. Mas é sempre interessante, tá? Na parte de trás, tipo que você tem duas pernas, dois braços, deixar um mais escuro, fica mais notável qual é a parte da frente e qual é a parte de trás, né? Cria um efeito tridimensional bem legal aí. A mesma coisa eu fiz para os braços, né? Tanto para o primeiro quanto para o segundo, eu só fui montando ali a parte do desenho que eu já tinha, rotacionando para criar a posição que eu queria, né? E só coloquei ali o desenho em cima. A mesma coisa eu fiz também pro outro braço, tá? E eu acabei tirando a cor, mas depois eu me arrependi de ter tirado a cor lá na hora de exportar, porque para animação é legal que tem esse efeito tridimensional, né? Que a gente consegue criar com a cor mais escura. Mas para ilustração aí eu resolvi tirar, deixar, né, tudo na mesma tonalidade. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo aí do canal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever também, né? Que ajuda bastante aí o crescimento do canal.